Vocês estão vendo? Hum, tá. Vamos começar. Pessoal, boa noite para quem tá? Vou me apresentar brevemente para vocês. Para quem não me conhece, me chamo Mayara, tá? Faço engenharia elétrica, como eu tinha falado anteriormente. Eu participei da equipe no meado de 2019, no final dele, até o início de 2022. Atualmente faço estágio na Enel Green Power, no setor de Construction Competence Center, que é a parte de inovação da Enel, tá? E aqui eu coloquei meu LinkedIn, caso vocês tenham interesse, depois eu vou passar para vocês essa apresentação. Caso vocês tenham interesse em me adicionar, são bem-vindos, tá? Eu vou começando a falar, tá? Como era a divisão da aviônica, quando eu peguei a equipe. A gente tinha 4 subcélulas, onde cada célula era a baia, o payload, os sensores e a transmissão. Tá? Basicamente, o que seria a baia, né? É a nossa estrutura onde a gente vai colocar os dispositivos eletrônicos. Tanto o nosso dispositivo eletrônico de medição, que a gente tem para fazer, por exemplo, um novo projeto de um foguete, a gente tem essa parte de sensoriamento, né? Tanto para a parte também do payload. Então, ela é importante que ela suporte desculpa, essas duas áreas, tá? E ela tem que conversar diretamente com o pessoal da aerodinâmica e estruturas, porque o que acontece? Se a baia for muito grande, não vai entrar no foguete, né? Não é a estrutura do foguete. Então, eu sempre falo que, tipo, a baia, esse setor da baia, quem for responsável por ela, vai ter que trabalhar diretamente com um pessoal da aerodinâmica, que é geralmente o pessoal que fazia a estrutura, a carcaça do foguete, tá? Além disso, a gente tem que também se preocupar com o material dessa baia, tá? Ela tem que ser resistente, a gente tem que ter, principalmente, ver a análise dela da parte térmica, porque, assim, a baia, ela fica no meio do foguete, né? Geralmente a propulsão fica na ponta, a baia, que é a parte da aviônica, por exemplo, fica no meio e a aerodinâmica fica na ponta. Então, a baia, ela vai estar diretamente próxima da parte da propulsão. Então, a gente tem que se preocupar com isso também, a parte térmica delas. Quando eu estava na Luft, a gente tinha começado a dar um estudo, né, sobre o material que a gente utilizaria para a baia, que era de fibra de carbono, por ela ser leve e também, segundo algumas pesquisas, né, ela também seria boa na parte de comportar termicamente, que eu digo, tipo, ela resiste à parte térmica. Então, ela seria uma boa porque, primeiramente, por ela ser leve, né, que é importante, porque se tiver muito peso no foguete também, isso pode, de alguma forma, também, é, também desequilibrar, né, o foguete. Ele pode ficar mais pesado. Tem a parte também da aerodinâmica também, que estuda sobre isso, né, onde você imputa todos os dados do seu foguete, quanto o peso, por exemplo, de cada parte, para saber o centro de eixo dele, para equilibrar esses pesos, tá? Eu não lembro se é no programa Rocket Team que a aerodinâmica ela faz isso, para a gente saber mais ou menos como que o nosso foguete está, como se ele está equilibrado ou não, que isso também é importante. Ah, pode falar, Rafael.
Sim, sim. Sim, dependendo do tamanho do foguete, né, isso pode variar, né, de material para material. Como vocês estão começando, então, realmente, seria melhor para essa parte, para esse caminho que você está falando, Rafael. Eu estou falando, assim, sobre a minha experiência quando a gente trabalhou com a baia, porque o nosso foco naquela época era 5K, entende? Então, isso também, de fato, né, é outra situação, entendeu? Então, realmente, no seu caso, poderia sim, eu acho que até mais barato, né? Utilizar essa ideia que você está propondo, do que a fibra de carbono. Mas eu acho que seria interessante, sim, né? A longo prazo, vocês estudarem isso, que é importante, entendeu? Para começo, realmente, pode ser uma coisa mais viável para vocês. Mas a longo prazo, acho que seria legal também ver a Lufs, tipo, chegando a um 5K, por exemplo, que era, tipo, pelo menos na minha época, era o nosso foco, né? Então, eu fui da Caripuna. A Selene foi depois, quando eu entrei, no mesmo ano que eu entrei, mas foi antes de eu entrar. Foi em 2019.1, eu entrei em 19.2. Cara, o que acontece? Eu entrei em 19, eu entrei em 19.2, né? E 2020 foi a pandemia. Então, a nossa LASC, por exemplo, que é o que a gente fazia, foi basicamente online. Então, nosso foco foi realmente trabalhar o que a gente já tinha, que foi o de 1K. Mas após isso, a gente começou a trabalhar na possibilidade do 5K, pensando assim, que 2021, por exemplo, não teríamos pandemia, mas infelizmente também tivemos. Então, assim, foi um período mais, eu diria, mais prática teórica, sabe, do que prática em si. Quem viu realmente a prática, eu diria que foi a galera da Selene, né, que foi de 2019.1. Foi a galera que foi, de fato, para São Paulo e competiu. E fez um foguete de 1K, tá? Hum. Cara, até tinha, não sei, né? Mas na minha época tinha essa baia ainda. E ela acho que foi nessa mesma ideia que você propôs, tá? É, assim, ela não deu muito certo, porque parece que os sensores que estavam acoplados dentro dessa baia, né, não foram muito bem encaixados e acabou que muitas medições que eram para ser feitas em tempo real, né, para eles imputarem assim em tempo real, acabou que não foi não foi realizado, porque acredito eu que eu lembre, né, o foguete tripidou muito, então chacoalhou muito, né, quando ele estava no ar. E também na hora da quando ele caiu, ele em algum ponto entrou em queda livre, entendeu? Ele caiu em queda livre, de fato, mas ele não fez aquela curva parabólica que a gente espera de um foguete, sabe? Então isso também dificultou e, tipo, também fez com que a baia perdesse um pouco da estabilidade dela, que ela tinha que ter, né? Mas, assim, a parte do sistema de baia foi basicamente quem mexia nela era a Tainá e o Leolo, que foram as duas pessoas que entraram na equipe quando começou a Luft de fato. Tá? Então, agora eu vou falar sobre o payload, né, que é a carga útil para a gente. O que seria mais ou menos payload? Né? A nossa carga de estudo. Né? A gente, pelo menos no meu período, né, a gente focou mais no CubeSat, né? A gente, na Caripuna, por exemplo, no missão Caripuna, a gente focou no Pocket Cube, que é basicamente uma lata de.
A dimensão dela é uma lata de Coca-Cola, tá? E nela seria analisado a parte de altitude e umidade. Então, como eu falei, a Carapuna, que eu vou falar um pouco mais à frente, né? A gente fez isso em EAD. Então, assim, foi basicamente mais o teórico da coisa do que, de fato, a execução, tá? O nosso intuito também foi tentar fazer um tratamento de análise, utilizando o SP32, que foi também algo de estudo para a gente, porque o Arduino tem, assim, prós e contras, né? E a gente queria trabalhar com o ESP, que ele é um pouco mais rápido, né, que o Arduino. Então, a gente focou mais nesse estudo do ESP. E o sensor, a parte de sensoriamento, né? Não. A parte de... O payload em si é a nossa carga útil, ou seja, a gente vai ter que trabalhar em cima dela. O que a gente... Primeiramente, a gente tem que determinar que projeto a gente vai fazer no foguete. Qual vai ser a nossa missão. Depois disso, é distribuído a missão para todas as células, né? Inclusive a da aviônica. E a aviônica em si também vai ter que decidir qual é a missão dela em cima dessa missão, né? A nossa carga útil, ela pode ser tanto o CubeSat, como a gente trabalhou, quanto qualquer outra coisa, tá? É um espaço em si que você coloca dentro da baia, né? Tanto a parte... Ou seja, a baia tem duas partes. A parte de sensoriamento, onde você vai querer medir alguma coisa, uma altitude, uma umidade, enfim. E a parte do payload, que é a nossa carga útil, que é a nossa, pelo menos na época, né, era o nosso projeto de estudo. Na LASC, por exemplo, do Selene, teve muita gente que fez a carga útil, por exemplo, eu lembro que teve um estudo de leveduras, como que as leveduras atuariam em uma altitude de 1K, por exemplo. Então, no caso, quando teve essa lasca da Selene, não houve carga útil, né? A gente fez basicamente o mesmo foco, era realmente a baia e a parte de sensoriamento. Mas muita gente propôs, né, essa parte de carga útil, um experimento de estudo, por exemplo. E na lasca da Caripuna, a gente tentou traçar isso na carga útil, o Pocket Cube, que é o mini satélite, tá? Passando aqui, essa parte do subsistema de sensores, que era a parte onde eu comecei, tá? Onde a gente vai trabalhar a parte de sensoriamento. A gente utilizou de início o Arduino, o Uno, e depois foi, acho que, outro tipo de Arduino que é um menorzinho até. E em cima disso a gente trabalhou, né? Tanto a gente tentar, né, medir em tempo real a trepidação do foguete, a gente tentou simular isso em tempo real, só que assim, foi uma simulação que não foi do foguete em si, tá? A gente simulou só para ver se de fato o sensor que a gente estava utilizando, ele conseguiria de fato mostrar, né, através de um gráfico, que houve uma trepidação. A gente também trabalhou com a parte de sensoriamento para medir a temperatura, a umidade, eu lembro, a altitude também. E também a gente estava trabalhando com um medidor térmico, né? A gente queria saber a temperatura dentro do foguete, tanto na parte da propulsão quanto na parte da aerodinâmica, para saber mais ou menos como que se comporta cada ponto que o foguete ele faz essa trajetória. A gente queria saber mais ou menos qual era o nível de temperatura que ele chegava, para tentar, de alguma forma, também amenizar futuros danos, né? Como eu tinha falado anteriormente, a gente tem que também prestar atenção na baia, a gente não pode nem tanto deixar, a gente não pode deixar que a baia sofra tanto com a propulsão, né? Como o Rafael falou, vocês estão fazendo um projeto que é inicial, né? Ele é pequeno, então talvez isso não seja de agora imediato, mas ao longo prazo é necessário a gente olhar isso com cuidado também, tá? Essa parte de subsistemas de sensores, quem ficou, era em média, quem ficou mais com ela foi eu
e o Gabriel. A gente meio que separava as demandas, né? A gente tinha 4 demandas cada. E, assim, da aviônica que eu tenho, assim, te falar também, que eu acho que é um feedback muito legal, que eu acho que deveria ser replicado, né, com vocês, seria o sprint, que são reuniões que eram para a gente, né, quinzenais, que eram de 15 a 30 minutos, onde a gente conversava sobre ideias, abria o chat para ideias, entendeu? E cada um falava a sua ideia e tentava alinhar de alguma forma uma, uma ideia como geral, né? E a gente fazia essa reunião quinzenalmente. E para mim, particularmente, foi muito bom, porque também falo que por conta da pandemia dificultou muito, né, as práticas, principalmente a nossa equipe, né? É uma equipe que é necessário ter prática. Acredito eu que todo mundo está aqui, mas também pela adrenalina. Eu tive a oportunidade, né, de ter um pouco disso. Eu tive eu fiz a capacitação na Luft presencialmente, onde, para mim, por exemplo, foi ensinado alguns circuitos. Também eu trabalhei na parte de propulsão. Eu estava ajudando a galera na parte de formar o foguete, porque também, depois da Selene, teve a Nixon, que foi um foguete que era a partir de, eu acho que era 500 metros, ele era bem pequenininho mesmo, e ele que seria para ele que entraria em uma próxima competição, que era uma competição de 500 metros, mas infelizmente por conta realmente, né, da pandemia, a gente não conseguiu executar isso, tá? Vou falar sobre o sistema da transmissão. Basicamente, tá? A gente trabalhou a parte da transmissão muito na parte de tentar procurar alguns meios, né, de a gente conseguir obter os dados em tempo real, tá? A Luft, né, a parte da transmissão, a gente trabalhou mais com o LoRa, que foi até apresentado para mim, através da Tainá, onde ele consegue, através de uns receptores, ele consegue passar os dados para esse receptor. Essa parte aqui ficou enfatizado mais com a parte, mais com a Michelle e a Tainá. Então, assim, basicamente, elas trabalharam em cima do LoRa. Isso que basicamente, eu lembro disso. Foi só sobre o LoRa e basicamente sobre pegar os dados, né, que estão no foguete em tempo real e passar para a gente, sem precisar, de fato, de um fio ou alguma coisa do tipo, tá? Vou falar aqui mais ou menos das minhas experiências nas competições, tá? A gente participou, como eu falei, da LASC, que infelizmente, né, tivemos essa parte da pandemia, então a gente ficou muito na parte de documentação. A gente, nesse caso, a gente teve poucas simulações, principalmente na parte da aviônica. A gente estava tipo, na expectativa de fato de praticar, e infelizmente a gente não conseguiu botar muita coisa em prática por conta da, por conta da pandemia em si. A gente não conseguiu se encontrar, então precisava disso, por exemplo, para fazer o Pocket Hub. Era necessário a gente estar junto, então, infelizmente, a gente não conseguiu, né? Como eu falei, a gente trabalhou em cima do ESP, que eu acho que seria uma boa ferramenta de estudo para quem está na aviônica, porque ele, no momento, ele é melhor que o Arduino em relação a tempo de resposta, e eu acho que talvez iria, até a longo prazo, seria muito bom para vocês. E também tem que falar sobre o Obasite, não sei se todos conhecem, mas eu acho que é uma competição que, principalmente para a aviônica, seria muito interessante, porque
é algo que é financiado pelo Instituto Federal, pelo governo federal, desculpa. E a gente teve a possibilidade de participar da primeira competição. Também foi na pandemia, tá? E a nossa missão foi a missão Iaquecã, que a gente procurou avaliar, né? Desculpa. Os tornados, que geralmente acontece, né? E de uma forma, o Iaquecã é o que mais acontece no Brasil. E através dessa através desse fenômeno Iaquecã, acaba que tem basicamente muitos transtornos, muitos danos, né? Então, o nosso website, ele iria, de alguma forma, pegar as informações meteorológicas e, através dessas informações seriam passadas para a gente poderia determinar se iria ter probabilidade ou não de um tornado próximo. E, de alguma forma, também avisar as autoridades mais próximas. Nessa missão, a gente houve também, né, a utilização de alguns sensores. Um deles foi também de temperatura, umidade. A gente pegou e ficou também no final disso em terceiro lugar na primeira fase, que foi 18 equipes. A gente conseguiu ficar em terceiro lugar. A gente só perdeu para a PUC, acredito que foi 2 projetos da PUC, e a gente ficou em terceiro lugar. E com esse terceiro lugar a gente conseguiu, né, adquirir o CubeSat da própria Paio. Sobre a missão, né, sobre a missão Iaquecã, ela tinha 3 fases, mas, como eu falei, né, gente, por conta da pandemia, muita coisa atrasou. O Basite, por exemplo, tinha cancelado a segunda parte dessa competição. Então, a gente tem esse CubeSite, eu não sei se está com você, Rafael, tá? Onde vocês também podem trabalhar em cima dele. Eu acho que, tipo, ele é, pô, novo. E, assim, vocês podem trabalhar em cima deles. Acredito eu que seria muito interessante também para a aviônica hoje, né? Trabalhar em cima do Obasite, eu acho que é uma boa oportunidade, tanto para vocês, entrelares com outras pessoas que estão aí já com CubeSite, com equipe de satélite, de fato, né? Atrelar ao network com essas pessoas, porque a gente começou fazendo esse Obasite muito do zero. Eu lembro muito bem que a gente utilizou o livro da NASA, 1013. Acredito que tenha até no drive da Luft. E a gente seguiu o passo a passo desse documento, que não é muito grande, ele tem 60 páginas. E esse documento é maravilhoso porque ele realmente entrega um documento, assim, bem técnico. E eu deixo aqui meu pedido, né, para quem for da aviônica, para quem queira participar dessa competição, que eu acho, assim, muito boa. Para mim, foi um divisor de águas também, porque eu basicamente, no Oba site, estava à frente, né, da célula e não tive tanto contato antes com o CubeSat. E através dessa competição, eu consegui, tipo, adquirir muito conhecimento técnico. Eu confesso que não, assim, não lembro com riqueza de detalhes, mas eu lembro muito bem que me salvou e que salvou realmente, né, a equipe, né, para a gente chegar, se destacar, foi realmente a utilização desse documento da NASA, que acredito que tem, assim, ainda no drive da Luft, tá bom? E, assim, alguém tem alguma dúvida? Que aí eu já sigo aqui com as perguntas. Show. Como que. Ah, tá. Pode falar, Como que, Caio, pode falar. como que você falou lá que colocaram sensores de temperatura lá atrás para medir a propulsão dentro da baia, né? Como é que você fez isso? Foi com o próprio Isso. Astrolog ou foi com um termômetro com conexão com Arduino? Cara, então, foi.
um dispositivo com conexão ao Arduino. Confesso que não lembro assim, o nome, tá? Assim, com riqueza de detalhe, o nome do tipo do sensor, mas ele era um sensor compatível ao Arduino, tá? Eu posso até verificar isso após aqui, porque eu tenho alguns documentos, né, que detalham isso melhor. E de passar. A gente iria colocar, a gente ainda não sabia muito bem onde colocar, em posição, colocar, né, na propulsão, porque realmente é uma queima com um tempo curto, mas assim, a gente tem que também levar em consideração se o nosso sensor ele conseguiria aguentar, né, nesse tempo curto, a temperatura que a propulsão poderia chegar, né, a parte da propulsão pode chegar, mas a gente queria, de fato, era testar isso, botar isso em prática. Como eu falei, né, de novo, a gente não conseguiu fazer isso na prática realmente, por conta da pandemia, mas o intuito do estudo era esse, tentar saber mais ou menos em média qual é a temperatura de cada parte, tá bom? Eu ia perguntar como é que vocês fizeram para propulsão, porque eu tava vendo que só de, tipo, aumentar muito a temperatura já dá interferência nos dados e, tipo, você vai estar queimando ali. Aí, Exato, tipo, ia exatamente. deixar lá só o sensor, vai captar e depois tira e joga no computador, ou, tipo, tá conectado por fio já. Aí que tá, né, cara? A gente tem que pensar primeiramente se o dispositivo, né, se o sensor iria aguentar. Porque se colocasse lá e não aguentasse, não teria como, né? A gente iria realmente, primeiramente, fazer essa avaliação de risco, né? A gente posicionar assim, vamos ver o que vai dar. E depois desse, desse primeiro teste, aí sim a gente poderia analisar isso que você está falando. Entendi. Gente, tem mais alguma dúvida? Eu tinha também sobre como que vocês fizeram para, tipo, pegar os dados em tempo real. Eu vi lá que é um rádio, mas, tipo, tá, que rádio? Como é que eu ligo isso? Como é que... O que que é, né? Cara, então, essa parte, né, da aviônica, quem saberia te explicar realmente, assim, com riqueza de detalhes que eu sei disso, seria a Tainá, e a Tainá Ramires, porque ela que ficou mais à frente sobre isso. Ela que também participou da Selene, e ela que poderia te falar, assim, com detalhes sobre isso, porque eu fiquei a maior parte, gente, na parte de sensoriamento, e a parte do CubeSat, que foi o nosso payload. Mas acredito eu que vocês ainda têm a conta da Luft, certo? Ah, tá. Não, porque assim, vocês podem também consultar o logbook, né? A aviônica, ela tem um logbook que é basicamente nosso nosso bloco de notas, era basicamente nosso bloco de notas, onde a gente colocava as nossas atividades ali, né? A gente desenvolvia as atividades, cada um desenvolvia uma atividade e colocava a sua atividade ali. Então, acredito eu que também tem a da Tainá, você pode refinar ali como que ela fez passo a passo para, de alguma forma, clarear, né, a sua ideia. Porque realmente, cara, essa parte ela que ficava, porque era a ênfase dela também da faculdade, então ela que meteu a mão na massa nisso, tá? É, tinha isso também, tinha isso também. Também pode você encontrar também da Michelle, também tem bastante coisa da Michelle. É a outra que também tinha ficado com a parte de transmissão, tá? Então você
acredito que lá seja um bom caminho de começar a pegar, tá? Mas qualquer coisa, acredito eu que também, se você entrar em contato com as meninas, acho que não seria também problema algum. Gente, eu vou para perguntas agora, tá? Eu separei algumas aqui que eu acho que está mais entrelaçada à área de aviônica, tá? E também como uma ex-integrante da Luft, como geral, tá? Vou começar com a primeira pergunta, que foi como foi para os membros antigos a experiência e que adquiriram ao trabalhar nessas áreas. Assim, eu tive a experiência muito boa com a Luft, principalmente na minha parte pessoal. Eu lembro muito bem que quando eu entrei na equipe, eu era muito tímida, então eu tive que aprender a diminuir isso. Então, através, como eu falei, dos sprints, que eu acho que para mim seria muito importante também vocês replicarem isso, consegui me destacar mais, né? Como a gente tinha essa período, esse período, né, de fazer sprint toda quinzenalmente, pelo menos a equipe da Aviônica, a gente conseguia falar, né, dar nossa ideia, nossa, nossa, ai, desculpa, é, a nossa fala também. Então, para mim foi muito bom porque me desenvolvi nessa parte, eu diminuí um pouco a minha timidez. Também era um ambiente onde a gente conseguia entrelaçar, né, as pessoas terem mais amigas uma das outras, tá bom? Então, isso é muito importante para vocês. Eu acho que, pelo menos a pandemia, para a gente, foi muito um baque, né? E a equipe em si, né, a Luft, é um trabalho mais prático, é mais mão na massa. Então, para a gente foi um desafio muito grande, né? Não perder contato com os integrantes, né? Não ficar tão distante um do outro. E essas reuniões de 15 a 30 minutos foram muito boas, porque cada um tinha um tempo para poder falar, mostrar a sua opinião sobre o que acreditava, sobre a sua tarefa que foi feita, o que parou, onde está emperrado. Então, assim, a gente sempre foi assim uma equipe bem harmonizada em relação a isso. Sobre o que eu mais gostei de trabalhar no projeto da Luft, com certeza foi a parte do CubeSite. Para mim foi um desafio muito grande, principalmente porque eu estava à frente da equipe, não da equipe em si, da Luft, tá? Mas a célula da aviônica. E para mim foi um desafio, porque eu nunca tinha sido líder de nada, né? Além de grupos assim de trabalho, mas assim, líder de uma equipe, de um subsistema, nunca tinha sido. Então, para mim foi de alguma forma desafiante, também porque como você é líder, né, você tem que de alguma forma saber mais, né, estar um pouco mais à frente dos seus membros, para tentar alinhar eles também naquilo que vocês acreditam juntos, né? Então, basicamente, acabei, tipo, estudando muito sobre o CubeSite, e, tipo, procurava muito vídeo no YouTube também. Esse documento que eu tinha falado anteriormente, da NASA, tipo, foi muito bom, foi um divisor de águas, foi algo que até repliquei para a Luft toda, que estava participando daquele momento. Então, assim, foi um desafio, porque a gente não sabia muita coisa, né? Acredito que também vocês estão pegando agora, né, algumas experiências e tentando juntar e também replicar isso. E a gente, naquela época, também não sabia muita coisa, mas tinha muito entusiasmo, né, de aprender a procurar. E foi através disso que a gente começou a, tipo, pô, vamos pegar, botar a mão na massa nesse website. A gente tinha 2 semanas para entregar esse projeto. E a equipe em si, não só a aviônica, né? A gente tinha 6 pessoas na aviônica naquela época. Mas não só a aviônica pegou, mas a equipe toda abraçou. Eu tenho que, tipo assim, agradecer a equipe em si toda, porque eles foram essenciais para a entrega.
pelo fato que a gente, tipo, fazia a parte técnica, assim, de, tipo, qual material que a gente iria utilizar, por exemplo, no site, quais seriam os sensores, quais seriam os tipos de bateria, entendeu? A gente imaginava mais a parte técnica, mais a parte documental, né? Tipo, escrever, de corrigir ortografia, eram eles. Então, realmente, para mim, o desafio maior foi realmente o Oversight, porque eu tive que realmente pegar e sentar e estudar sobre o CubeSite, procurar saber, mostrar para a galera, tipo, olha, galera, tem esse vídeo tal, tem esse livro aqui muito bom, que a gente pode pegar e estudar em cima, fazer reuniões, a gente tinha reuniões acho que 3 vezes por semana, porque a entrega era daqui a 2 semanas, então a gente tinha que acelerar o passo, então, tipo, tinha que alinhar isso com a galera, fulano, como que tá isso aqui? Beltrano, como que tá isso aqui? Como que tá emperrado nisso? O que a gente pode fazer? Vamos para outro caminho, não tá indo nessa? Vamos para outro caminho. Então, assim, para mim, realmente, o desafio maior, assim, foi a parte do Obasite. Agora, respondendo à próxima pergunta, quais dados que você usa como input para o design da sua área? Cara, então, os dados que a gente trabalhou em cima, né, foram o que eu tinha falado anteriormente. A gente sempre estava buscando saber mais ou menos a temperatura, a umidade também, a parte de altitude dele, do foguete, a parte também tentar buscar a trepidação, é algo que a gente tem que também se preocupar. O foguete ele trepida muito e assim, dependendo da margem da trepidação, ele desestabiliza e tipo, ele não faz a trajetória que era para fazer, que é uma parábola. Então a gente tem que estar também alinhado a isso. Então, os dados que a gente tinha, principalmente, eram esses que a gente estava buscando, que era a temperatura, a umidade, a altitude, também a parte de trepidação, e a gente trabalhou também com microcontroladores, né, que eram o Arduino, e também estava estudando mais sobre o ESP32 e também o Raspberry Pi. Tá? A próxima pergunta seria: quais tipos de testes foram feitos para validar a construção? Então, é, no meu caso, a gente utilizou mais simulação computacional, tá? Eu tinha utilizado, a gente utilizava também o Tinkercad, mas a gente utilizou outro programa que ele conseguia também a gente fazer a montagem dele e conseguir simular, mas realmente não lembro qual, eu posso até ver também depois disso. E assim, a parte de estruturas, por exemplo, agora colocando na parte da missão Obasite, a gente trabalhou muito com. Qual o nome? Aí. O Fusion, para a parte de estrutura do nosso CubeSite. E acho que foi só isso mesmo que a gente trabalhou. E a próxima pergunta, sobre a construção do foguete, como lidaram com a fase de montagem e os erros que ocorreram? Então, a parte de erros, assim, né, a gente sempre tentava alinhar, né, através dessas sprints, o que aconteceu, o que a pessoa está estagnada, ou qual foi o erro, para tentar consertá-los. Assim, diria que não necessariamente todos os erros que a gente cometeu foi solucionado. A gente tentava, tipo, ajudar, mas se a gente visse que, tipo, cara, olha, não estamos conseguindo fazer desse jeito, a gente pegava e voltava um pouco atrás e tentava também propor outra ideia. Essa parte de construção do foguete na prática, realmente, isso é só mais para a galera da Selene, porque eles que trabalharam em cima, realmente, assim, botando a mão na massa. E acho que eu diria que para a construção do foguete ser, encaixar assim, de certa forma, perfeito, né? Realmente, as células têm que conversar uma com as outras.
Não tem como, cara, você, assim, fazer só a sua, só a sua célula fazer e não conversar com as outras. E como eu falei, em relação à baia, é muito importante vocês estarem, assim, alinhados com a estrutura, porque esse match tem que rolar. Infelizmente já aconteceu, né, quando eu estava na Luft, desse match não alinhar e ter que fazer do zero, tipo, a estrutura. Tipo assim, tinha que ver, primeiramente, qual era o prazo da nossa missão, e se fosse possível, se o prazo fosse muito longo, por exemplo, a gente poderia, tipo assim, começar do zero a estrutura. Se o prazo fosse muito perto, a gente tinha que, de alguma forma, diminuir a baia. Isso, sim, os dois lados são muito trabalhosos e requer tempo, tá? E acho que é isso que eu iria apresentar para vocês. Eu diria que, assim, a parte técnica, gente, realmente vocês vão ter que dar a cara a tapa. Procurar realmente, como Rafael, vocês têm um logbook, acho que ali seria já um bom começo para estudo. Tá bem rico, sabe? E, assim, dúvidas, cara, a gente fazia, era realmente dando cara a tapa, tipo, indo a YouTube, indo conversar com outras equipes. Eu acho que, assim, tem muita equipe que já tem, assim, anos de casa, né? Que é, por exemplo, a da UERJ, eu acho que são muito receptivos, uma galera muito receptiva. A da UFRJ, assim, não tive tanto contato quanto da UERJ, mas também são pessoas receptivas, são pessoas que eu mesma, quando eu estava na LUFT, mandava mensagem perguntando determinadas coisas, e eles, assim, pelo menos, né, quando eu estava, foram super solícitos. Ok, não respondiam na hora, mas assim, respondiam quando podiam e sempre me respondiam as minhas dúvidas, ou se eu quisesse marcar algo, algum encontro pelo Meet, por exemplo, eles conseguiam também. Então, assim, foi muito cara a tapa mesmo que a gente chegou e a gente conseguiu. Eu acho que eu deixo assim para vocês é isso, cara, vão correr atrás, porque é o necessário, porque vai depender muito da missão que vocês vão fazer, qual a proposta da missão de vocês, que aí sim a gente consegue alinhar isso com a Avionic, e aí sim a gente consegue tocar, né, nas coisas, procurar saber o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que seria legal de fazer, o que não seria legal. Gente, era isso. Acho que foi mais uma apresentação mais sobre a minha experiência. E eu não sei se vocês têm uma pergunta, enfim. Tá bom. Agradeço vocês de ouvirem, tá? Não sei se era o que estavam buscando, tá? Mas eu estou à disposição, de caso vocês quiserem aprofundar sobre algo, falar sobre algo que não foi apresentado, ou que poderia ser apresentado, enfim, eu estou aqui disponível também. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês realmente movam a Luft, porque realmente para mim foi muito bom. Eu falo isso porque o estágio que eu tenho hoje foi graças à Luft, né? Eu acho que isso é um bom, é um bom convite, tá? Quando você fala isso nas entrevistas, eles enchem os seus olhos, enchem os olhos do recrutador. Então, assim, acredito eu que a maioria que esteve na Luft também citou a Luft e acredito também que isso também impulsionou, né, da pessoa entrar na determinada empresa. Então, assim, nada é em vão. Então, espero que vocês curtam e
Qualquer coisa, tô aí. E é isso, gente. Pois é, tá vendo? Não é à toa, gente, realmente. Enche os olhos, né? Eu acho que para qualquer pessoa enche os olhos. Até pra gente enche. Então, assim, pro recrutador, com certeza, isso é um plus também. Então, é isso, pessoal. Obrigada, tá? Eu tenho uma perguntinha só. Como é que você fez para conciliar as matérias de elétrica e a Luft ao mesmo tempo? Então, Caio, a gente fazia o seguinte, né? Cada período a gente fazia meio que uma reunião de alinhamento, tá? Onde a gente via mais ou menos em que horário a gente poderia estar para fazer essas reuniões, tá? E assim, quando quando eu estava na aviônica, a gente tinha muito essa liberdade, né? De tipo fazer, trabalhar na Luft quando a gente tivesse um tempo mais livre, né? E o meu tempo livre era tipo de um tempo de matéria para outro. Por exemplo, eu tenho uma aula de 14 às 16, porém minha próxima aula é de 18 às 20. Então, geralmente eu pegava esse tempo e também me dedicava à Luft. E foi basicamente isso. Nos tempos vagos eu me dedicava à Luft. E, óbvio, né? Na parte de reuniões, a gente fazia aonde a gente podia um horário em comum de todos os membros. Geralmente as reuniões eram tipo papo de 8, 9 horas da noite que a gente fazia, porque a maioria era um horário bom. Então a gente fazia esse sprint. E assim, para mim não foi tão desafiador, porque eu gosto de trabalhar assim, sabe, de tipo de uma maneira onde eu não tenho um horário certo. O horário certo seria no meu tempo livre. Então eu consegui ter facilidade de administrar a Luft por isso, porque eu geralmente focava na Luft quando eu tinha um tempo vago de uma aula ou outra. Então, eu conseguia fazer um pouquinho ali naquele horário, e depois, no outro dia, fazer um pouquinho em um outro horário, e assim sucessivamente, sabe? Mas na reunião em si, né? Agora falando nas reuniões de sprint, a gente separava uma reunião e alinhava um horário que seria bom tanto para a pessoa que estava trabalhando comigo na parte de censuramento, quanto para o outro transmissão, por exemplo, tá? E a gente alinhava esse horário e fazia, tipo, toda quarta-feira, quinzenalmente, às 9 horas, se reunia e falava sobre as ideias, sabe? Aí era basicamente isso. Entendi, valeu. Obrigada, Rafael. Obrigada pelo convite e boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Obrigada, Mayara. Manda super bem. Obrigada, Beijinho. Paloma. Beijo. Tchau, tchau, gente.